Confesso aos irmãos que já pude sentir o toque do Espírito Santo de Deus enquanto ouvia os louvores, e eu pude ser tocado esta noite pela presença insubstituível do Espírito Santo de Deus em minha vida. Eu creio que muitos irmãos já sentiram o toque, já puderam ser tocados esta noite. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu confesso aos irmãos que preparei algo para transmitir à igreja do Senhor, mas o Espírito Santo de Deus me levou a um outro texto. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 13. A partir do versículo de número 6. Graças a Deus. Eu quero externar a minha gratidão a Deus por poder estar aqui entre os irmãos uma vez mais, com a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus. Quero ser bastante sucinto essa noite, dizer somente aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração. Quem encontrou diz amém. Amém. Ainda tem alguns irmãos procurando. Eu vou esperar você encontrar. Capítulo 13 e o versículo de número 6 do Evangelho de Jesus Cristo por Lucas, que diz assim o texto sagrado: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhes: Senhor, deixa a este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandará cortar. Podeis tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Graças a Deus, meus amados e queridos irmãos, depois de tudo que nós temos ouvido e visto e sentido nesta noite, depois de todos os louvores aqui cantados, o Senhor nos traz uma palavra aos nossos corações, e com a graça, debaixo da graça esta noite, eu gostaria de falar uma palavra aos queridos irmãos a respeito do seguinte tema: a quarta oportunidade para a figueira. Você pode repetir comigo? A quarta oportunidade para a figueira. Meus irmãos, por que um tema como este? Porque eu vejo aqui, queridos, ao decorrer de estudar esse texto bíblico, eu encontro o Senhor Jesus Cristo falando uma parábola, ou seja, Jesus estava usando algo dentro da sua cultura para transmitir uma verdade para os discípulos. E Jesus, dentre muitas parábolas que ele ensinou aos seus discípulos, ensinou à multidão que ali estava, ensinou a todos ali presente, mas os discípulos, ele passou mais parábolas do que para a multidão, porque os discípulos tinham curiosidade em aprender, em saber o que o Senhor Jesus Cristo estava falando. E então eles ficavam curiosos, chegavam diante do mestre e colocavam os seus ouvidos atentos e perguntavam: Senhor, o porquê disto? Senhor, o porquê daquilo? Senhor, por que o Senhor disse em parábolas?
o porquê o Senhor quis dizer aquilo, e os discípulos estavam sempre preocupados em entender o que é que o Mestre estava dizendo. Meus irmãos, enquanto nós olhamos para este texto bíblico, eu encontro aqui o Senhor Jesus Cristo falando a respeito de uma parábola, entre muitas as parábolas que Jesus falou. Ele estava aqui falando a respeito de uma parábola de um certo homem que tinha uma figueira plantada dentro da sua vinha. E este homem, um certo dia ele voltou, ele veio já pela quarta vez procurar frutos nesta figueira, e ele não achou. Ele achou simplesmente folha. Sabe o que eu vejo aqui, queridos? Que a Bíblia diz neste versículo que ele veio pela quarta vez, ou seja, ele diz: há 3 anos eu tenho vindo procurar fruto nesta figueira e eu não encontro frutos algum nesta figueira. E agora o Espírito Santo trouxe ao meu coração o seguinte tema: quarta oportunidade, porque já tinham sido 3. Já por 3 vezes ele veio e observou aquela figueira. Ela estava frondosa, certamente cheio de folhas. E uma coisa que nós aprendemos, meus amados e queridos irmãos, é que as folhas precedem os frutos. E então ele estava vendo aquela figueira, tendo todo o cuidado com aquela figueira, porque ela estava plantada na sua vinha, a vinha bem cercada, uma vinha bem cuidada, e ela estava plantada no meio daquela vinha. Segundo nós sabemos, segundo nós entendemos, é que uma vinha, ela serve mais para o cultivo da uva, para o cultivo do vinho, para o cultivo da uva. Meus irmãos, e ali, aquele homem tinha esta figueira plantada na sua vinha. E o interessante é que esta figueira, ela deveria produzir frutos, porque o dono daquela vinha, ele cuidava com carinho daquela vinha. E a Bíblia Sagrada nos diz que este homem veio até a esta vinha e entrou dentro dela e foi até a figueira. Me parece que vejo com os olhos da fé aquele homem andando debaixo desta figueira à procura de frutos. E ele caminhava de um lado para o outro, olhando debaixo dos seus galhos, entre as suas folhas, à procura de um fruto. Ele chegou para o vinhateiro e disse: interessante, que já 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira. Já faz 3 vezes que eu venho procurar frutos nesta figueira, e eu não encontro. Só tem uma solução para essa figueira. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar um machado e vamos cortá-la, porque ela está ocupando a terra inutilmente. Aquele homem olhou para a figueira formosa, bonita, cheia de vida, cheia de flores, plantada naquela vinha, Oswaldo, e veio procurar fruto nela. E quando ele chega diante daquela figueira mais uma vez, observe que a 3ª vez, ele procura frutos e não acha, e não encontra. Mas ele disse para o vinhateiro, para o viticultor, dizendo: olha, vamos cortar esta figueira, porque esta figueira só tem aparência. Esta figueira é bonita, esta figueira está servindo só para sombra, ela só tem aparência. Então vamos cortar, porque eu não estou interessado em aparência, eu estou interessado em frutos. Eu já vim 3 anos procurar frutos nela, e não acho frutos nela. Então vamos cortá-la.
Vamos cortá-la, porque ela está ocupando a terra inutilmente. Mas quando ele disse, vamos cortar esta figueira, o viticultor olhou, parou, pensou bem e disse, espere aí, eu tenho uma ideia, vamos mexer alguma coisa aqui e dar mais uma oportunidade para ela. Aleluia! Vamos dar mais uma oportunidade para ela. Vamos escavar, vamos estercar, vamos mexer alguma coisa aqui de um lado para o outro e vamos fazer ela produzir frutos. Aí sim, a próxima vez que o Senhor vier procurar fruto nela, ela vai ter fruto. Porém, se não tiver fruto, aí sim, vamos cortá-la. Literalmente, pastor Marcos, esta parábola, ela faz menção a respeito do povo de Israel, que Jesus, o seu ministério, 3 anos e meio, ele trabalhou em Israel, ele evangelizou Israel, ele esperava de Israel frutos de arrependimento, mas ele não encontrou. Jesus anunciou a palavra, o evangelho do reino dos céus em Israel, o seu povo, na qual ele foi criado ali, na qual diz a Bíblia que Jesus nasceu em Belém de Judá, e por um tempo José e Maria pegou o menino e fugiram para o Egito, e lá ficou um certo tempo, até que morresse então o rei Herodes. Depois que morreu o rei Herodes, Jesus Cristo vem então de volta do Egito para Jerusalém. E diz a Bíblia que o profeta diz que para se cumprir uma palavra dizendo que do Egito chamei meu filho, lá estava Jesus Cristo voltando do Egito para Jerusalém. E a Bíblia diz que para se cumprir a palavra que ele seria chamado o Nazareno, lá estava ele morando em Nazaré. Passando alguns dias, o Senhor Jesus Cristo se muda e centraliza os seus milagres ali em Cafarnaum. Ali então Jesus opera muitos milagres naquele lugar. Jesus continua o seu ministério e pregando. A Bíblia diz, e Marcos escreveu, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta era a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Arrependimento. Era isto que o Mestre queria ouvir do seu povo. Era isto que o Senhor Jesus queria ouvir e ver aquele povo se arrependido. Mas Jesus não encontrou. O texto sagrado nos faz menção que Jesus, de Lucas, que Jesus foi expulso de Nazaré. Ele foi expulso de Nazaré. Jesus chegou anunciando o Evangelho, ao ponto de olhar para aquele povo, o seu povo, e chorar na descida do monte de Jerusalém. Quando ele havia por entrar na cidade de Jerusalém, ele olhou para a cidade e as pessoas que estavam ali e chorou amargamente, dizendo: ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha ajunta os seus pintainhos embaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Enquanto isto, meus amados e queridos irmãos, vinha um povo caminhando com Jesus Cristo e dizendo: Hossanas, Hossanas, bendito seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus falou esta parábola para comparar o ministério que ele estava desenvolvendo ali em Jerusalém. Porque quando o vinhateiro olhou para aquela figueira e só viu folhas, ele disse: não, vamos cortar,
Eu não estou interessado em folhas. Sabe por quê? O Evangelho de Cristo Jesus é um Evangelho baseado em obras. Não é somente aparência. Um cristianismo só de aparência é um cristianismo falso. Jesus não veio só para a aparência das pessoas, mas Ele veio, aleluia, colher os frutos. E você, como igreja do Senhor Jesus Cristo, esta noite, em nome do Senhor Jesus, os frutos que você tem produzido, Ele vai levar. Os seus frutos, Jesus Cristo está colhendo. Ele está colhendo. Ele é o vinhadeiro. O Espírito Santo está intercedendo por você. Quem sabe tem alguém aqui esta noite que está como esta figueira, que não produziu frutos. Mas o Espírito Santo nesta noite está dizendo: Pai, dá mais uma oportunidade para ele. Dá mais uma oportunidade para ele. Ah, Pai, ajuda ele. Ele vai produzir fruto. Ele vai produzir. Dá mais uma chance. Quantas vezes, meu querido irmão, o Senhor Jesus Cristo já te deu várias chances, várias oportunidades de produzir frutos, mas até então ele não encontrou frutos na sua vida. Até então ele não encontrou frutos de arrependimento. Os irmãos não se estranhem com a mensagem desta noite, porque o Espírito Santo falou em meu coração que tem pessoas aqui que precisam esta noite tomar uma atitude, uma decisão com Cristo, porque os seus frutos não são frutos bons. Bendito seja o nome do Senhor. Existe o vento. Quando a figueira nasce, segundo os estudiosos, uma figueira lá em Israel, na Palestina, ela dá aproximadamente 9 metros de altura. Mas quando vem as grandes tempestades e assopra sobre aquelas figueiras, muitas delas, antes que o fruto amadureça, eles caem, ainda no processo de crescimento. Sabe o que o Espírito Santo de Deus falou comigo nessa palavra? É que tem muitas pessoas que estavam dando frutos, mas os ventos, as tempestades assoprou na sua vida, e estes frutos não chegaram à maturidade, e você se encontra desanimado por causa de alguma tempestade que bateu com ímpeto na sua vida. Mas nesta noite, eu sinto a mão de Deus estendida sobre esta igreja. E tem alguém aqui que entrou esta noite aqui neste lugar, que entrou decidido: a partir de hoje eu vou produzir frutos de arrependimento. Sabe o que me chama a atenção, queridos? É aquele homem rico. O texto sagrado nos diz, e o evangelista Lucas escreveu, que este homem, no capítulo 16 e o versículo de número 19, ele tinha todas as condições necessárias para produzir frutos. Era um homem rico, era um homem de boa qualidade, era um homem que se vestia muito bem. À porta dele tinha lá um mendigo chamado Lázaro, que passava dia. Este mendigo estava ali mendigando pão. Quanto bem ele podia ter feito com o seu dinheiro e não fez. Quanta oportunidade ele podia ter produzido frutos e não produziu. Mas lá na eternidade ele disse: Pai Abraão, me dá mais uma chance. Mas era tarde demais, ele já estava no Hades. E de lá ele levantou um clamor, dizendo, quando ele viu Abraão, no seio de Abraão,
do outro lado havia um abismo que separava. E disse: pai Abraão, me dá mais uma chance, me dá mais uma oportunidade. Eu quero produzir frutos. Eu quero produzir frutos. Lá ele sentiu o arrependimento, porém era tarde demais. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus nesta noite. O viticultor chegou e disse: não, eu vou cortar, porque ela está ocupando a terra inutilmente. Ela só tem aparência de cristão, mas os frutos que são bons, aonde estão? Sabe o que eu vejo aqui, queridos? Um cristianismo sem essência, um cristianismo de aparência e vazio de frutos. Eu sinto a graça de Deus esta noite, e quero falar aqui esta noite que tem pessoas que nesta noite o Espírito Santo de Deus está olhando para a sua vida e dizendo: olha, esta você tem que abraçar, esta oportunidade você tem que abraçar, você tem que produzir frutos, porque o seu tempo está chegado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. As folhas, amados, era sua aparência, e o viticultor olhava para aquela formosa, linda, mas onde estavam os frutos? Já há 3 anos eu venho procurar frutos. Arabachura, Koba, Naraseri, Candarabachanda, Candalasura, Bacandaraia. Eu sinto a graça de Deus esta noite. Já faz 3 anos que Deus está procurando fruto em você, e esta noite é uma noite decisiva para a sua vida, que o Espírito Santo de Deus está aqui, e Ele quer de você frutos. Ele não quer aparência somente. É muito bonito. A Bíblia diz que Natanael estava debaixo de uma figueira, na sombra da figueira. Lá estava Natanael, e Jesus disse: eu te vi quando estava debaixo da figueira. A sombra é muito interessante, irmãos, mas Deus quer fruto. Deus não nos chamou somente para produzir sombras. Deus não nos chamou somente para produzir folhas. Deus nos chamou para produzir frutos. E se você nesta noite está decidido a levantar as suas mãos ao céu, dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu vou produzir frutos. Ah, Senhor Deus, eu vou produzir frutos de arrependimento. Esta noite é uma noite que o vinhateiro está intercedendo por você ao Pai. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite. O Espírito da verdade e o Espírito Santo está aqui esta noite para mover a sua vida, mover os alicerces da sua vida, para que você sinta o toque e receba a presença dEle. Bendito seja o nome do Senhor. Pai Abraão, me dê mais uma oportunidade. Eu vejo nesse moço pelo menos 3 sentimentos ele teve depois de estar no Hades. O sentimento de um favor. Ele disse: manda que Lázaro molhe a minha língua, porque eu estou em tormento. Eu estou em tormento e eu preciso de um favor de Lázaro. Observe, irmãos, que ele nunca deu a mínima para Lázaro, mas precisou de um favor de Lázaro. O terceiro sentimento, irmãos, foi o sentimento de missões. Sabe o que eu vejo aqui, queridos? Ele diz que eu tenho 5 irmãos, e todos os 5 estão desviados. Me dê mais uma chance. Permita que alguém fale para eles. Abraão disse: não, agora é tarde demais. Teve Abraão os profetas.
se ele não ouvir a eles, ainda que um ser morto, um defunto se levante e fale a ele, eles não vão crer. Ele sentiu o desejo de fazer missões quando já estava no Hades. Por isso esta noite o Espírito Santo está presente no céu. Labachura, cama, labachura, cama, na séria. Eragabachura, gabanda, na chore, como na série, candará. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo quer frutos da igreja do Senhor. O Espírito Santo quer fruto. Os irmãos já repararam que muitas vezes na virada do ano nós colocamos diante de Deus e fazemos tantos propósitos. Ah, Senhor, me dá mais uma chance esse ano. Eu vou fazer. Esse ano eu vou marcar a minha história. Este ano eu vou dirigir o circo de oração. Esse ano eu vou me dedicar. Esse ano eu vou pagar o preço. Eu vou conquistar. Será o ano da conquista. E o Senhor Jesus olhando para ele, dizendo: onde estão os frutos? Onde estão os frutos, igreja do Senhor? Aonde estão os frutos, igreja do Senhor? A aparência de cristão é muito bom, mas os frutos é melhor. Os frutos é recolhidos. Aleluia, 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 aleluia. Erabagarachanda, candarabachura, mandarai. Aracandarabachanda, candarai. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Dá mais uma chance para ele. Por enquanto está sendo só uma ameaça, mas o machado já estava levantado, e a raiz já estava sentindo que o machado ia descer de cima para baixo e a figueira ia deitar. Mas o viticultor disse: não, dá mais uma chance. Dá mais uma chance, ele vai dar fruto. Dessa vez ele vai dar fruto. Eu vou escavar, eu vou tirar terra, eu vou mexer, eu vou estercar, mas vai dar fruto. Eu estou apostando nele, ele vai dar fruto. Oh, irmão, eu estou sentindo a glória de Deus nesta casa esta noite. Se você sente, levante as mãos ao céu e adore o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Ele está presente, porque o viticultor está intercedendo por você, e Ele está olhando e está dizendo: tudo bem, eu vou dar mais uma chance. Ele está te ouvindo esta noite. Me dá mais uma chance. Tudo bem, eu vou dar mais uma chance para ele. Ele vai fazer dessa vez. Ele não contribuía, mas agora ele vai contribuir. E ele deu a responsabilidade com relação aos talentos. A um, ele deu 30. Um produziu 30 e o outro a 100.
E o outro que tinha um só, escondeu na terra. Aonde estão os talentos escondidos? O viticultor está aqui esta noite. Ele abaixou a comandar a série. Irmãos, fiquemos de pé neste momento. O que o viticultor, o Espírito Santo tinha para falar esta noite já falou. Eu só quero convidar aqui esta noite, se alguém deseja, aleluia, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador esta noite. Quem sabe você entrou aqui esta noite, o machado já está na raiz, já está descendo de cima para baixo, mas essa noite o Espírito Santo de Deus está intercedendo em seu favor. Ele te trouxe aqui para você ouvir esta palavra, e Ele está intercedendo por você, e Ele está dizendo: dá mais uma chance para Ele. Eu vou investir nele, eu vou estercar, eu vou cavar, eu vou lutar, eu vou investir meu tempo nele, mas Ele vai produzir, Ele vai, Ele vai, Ele vai. Levante as suas mãos ao céu esta noite e diz: querido Espírito Santo, eu quero produzir. Senhor, se eu não tenho produzido, eu quero produzir aquilo que te agrada. Eu sinto a presença do Espírito Santo esta noite. Eu tenho que passar o microfone ao pastor, mas eu insisto com pessoas aqui esta noite, que você veio a esta casa, o Espírito Santo de Deus está falando contigo aonde você está. Saia do teu lugar e venha à frente, aceitando Jesus e dizendo: ó Senhor, me dá uma chance, eu preciso de mais uma chance, eu preciso de mais uma chance. Saia do seu lugar e venha à frente esta noite. Venha aceitar Jesus como seu Salvador. Venha arrependido. Venha produzir frutos de arrependimento. O Espírito Santo de Deus falou com você. Venha produzir frutos. Aleluia.